Olá, pessoas. Vocês acham que acabou? Que eles pararam? Que teve trégua e tudo mais? Não, não teve não, galera. Não teve não. Eu coloquei esse título aí, que é para a gente pensar o seguinte: o que que a gente deve aprender de tudo isso aí que está acontecendo? Vamos se preparar. Mas não é essa preparação igual o pessoal que fica vendendo cursinho para você ir para o mato, que você tem que comprar os cursos deles para você aprender isso e aquilo. Quando você tem vontade, você mete a mão na massa, você vai indo, você consegue, devagarzinho, entendeu? E não é todo mundo que vai conseguir ir para o meio do mato, para a roça, não é assim. E não é fácil, é difícil. Então, assim, preparação psicológica, preparação guardando algum dinheiro, quanto você puder, né? Ficando mais atento às notícias, longe desse pessoal que fica vendendo cursinho, tipo um monte aí que tem, Daniel Lopes, até o Afonso aí, né? Tá vendendo curso dele a rodo aí, fazendo as. Olha, para mim, eu não quero falar um nome muito feio, assim, sabe? Daquelas pessoas bem escrotas, que tem outros nomes que eu não quero falar para. Não conheço ele direito, mas assim, o que ele fala, o que ele está falando, ele é bem escroto. Eu estou falando do Afonso, ciência de verdade. Então, assim, e ele leva muita gente com ele, tá? Tem muita gente que vai na onda dele. Tem uma parte dele, assim, científica, que a gente tem que tirar dessa parte dele religiosa, que é religiosa, que ele está fazendo aí esses cursos, não sei o quê, dessas guerras que estão acontecendo agora, o que ele está falando é do que ele acredita, da parte religiosa dele. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque o que esse pessoal está fazendo é genocídio. Israel é uma terra que foi criada pela ONU. Israel foi um negócio implantado ali. Esse Israel que você vê hoje lá não é aquele Israel que está na Bíblia e tal. Gente, pelo amor de Deus. E a Palestina sofrendo com isso. Daqueles lados ali foi onde Jesus andou, onde ele compartilhou, onde fez muitas coisas e tal. Eles querem tirar tudo isso. E eles matam inocentes, pessoas civis. Veja bem, olha. O que está acontecendo é muito sério. Eu não sou nenhuma expert aí de geopolítica, não sei o quê, que tem um monte de gente falando um monte de merda, mas eu escuto alguns. Eu vou deixar, eu não coloquei no. Quando eu fiz a descrição do vídeo, eu não coloquei esse, eu coloquei só o do jejum, que eu estou colocando sempre. Mas eu vou colocar no comentário. Aqui no YouTube, porque eu vou colocar essa live lá para essa live, ó, esse vídeo aqui. Vou fazer um vídeo curto. Eu vou colocar ele lá no Facebook. Mas eu vou deixar aqui no comentário do YouTube. Talvez eu deixe lá no Facebook também, né? Mas assim, ou eu coloco embaixo do. Se não dá nada, né? Vou colocar embaixo ali também. É, eu quero colocar, galera. Sobre, peraí, deixa eu responder um negócio aqui que. Então, é, eu vou deixar, é sobre uma live, tá em português, tem a tradução em português, é um canal muito bacana,
E ele está falando os negócios, não é porque ele está falando, ai, porque ele está falando o que eu quero, não é isso, é porque ele está falando a verdade. Tem muita gente falando aí a verdade. Aquele o Rubão lá, é Rubão, né? Eu conheci ele através do canal do Júnior lá, que algumas coisas eu vejo, tem outras que não escuto. Mas eu acompanho o Júnior muito antes do Redcast, eu já acompanhava ele por causa dessas coisas que estão acontecendo hoje, que a gente vê, inclusive essa lei aí, né, de misoginia, que parece que não vai vingar, se Deus quiser, mas já estão rolando boatos aí na internet aí, e tem gente fazendo vídeo falando que uma empresa que mandou 150 mulheres embora por causa dessa lei e tal, mas que não foi assim. Não mandou embora ainda, parece que não. Estava cogitando se a lei entrar em vigor, mas parece que não, né? Que a coisa vai ficar para 2027, sabe lá para quando, e tomara que Deus que suma isso aí, que não tem cabimento um negócio desse. E aí. O pessoal está fazendo vídeo falando que mandaram tal, né? Que a empresa dispensou aí umas 150 mulheres e tal, não sei o quê. E não é bem assim, tá? A lei ainda não entrou em vigor e eles não fizeram isso ainda. Pelo que eu busquei, não tinha feito. E eu acho que não vai fazer, porque eu acho que eles estavam aguardando. Porque realmente dá ruim. E dá ruim para a mulherada, né? E aí. No canal do Júnior, que eu acompanhava ele e outros, depois que ele abriu o Redcast lá com outro menino que eu até esqueci o nome, o carequinho lá, que eu gostava dele também, mas ele morava longe, teve que sair. Aí eu ainda acompanho algumas coisas. O que eu não acompanho nada ali é que eu não suporto aquele Sérgio Sacani, aquele cara mentiroso, nojento, sabe? Ele é asqueroso. Ele é assim, de um caráter. Ai, ai, não, porque ele é muito inteligente. Não, que o cara é bacana. Não, que o cara. Não, ele é mentiroso e ele é mau caráter. Pra mim é isso e acabou. Entendeu? Mente na cara dura. Você vê o que aconteceu agora com esse negócio aí, que um monte de americano lá na Flórida filmando o negócio indo pro mar. Você acha que tinha gente naquele foguete? Pelo amor de Deus, cara. Quem acredita nisso é muito idiota, sabe? É porque a mídia tá falando, porque as mídias são compradas, gente. As mídias precisam de dinheiro, de patrocínio dessa galera aí, pelo amor de Deus. Então, assim, não dá. Mudam as constelações, por acaso? Mudam. A Terra tá girando, tá mudando? Ah, faz favor, né? Então, assim, é muito para a cabeça. Enfim. E aí. Eu fui vendo algumas coisas do Rubão e ele fala muita verdade ali, né? Ele fala muitas vezes com raiva, o jeito dele e tal, mas ele fala a verdade. É a mesma coisa do Gideão Cerqueira, no canal dele. Ele mostra muita mentira desse sistema aí pró-mulher, o Dom Sandro lá e muitos outros, né? Eu acompanho alguns canais, mostrei alguns. Depois eu tenho que ver qual, porque daí eu não lembro qual que eu coloquei. O Ricardo também, né? Tem dois Ricardo que eu acompanho. Então, mas assim, eles vão mostrando as mentiras desse sistema. E essa coisa aí da guerra também é um negócio que tem a ver com lá atrás, que está lá, né? Tem história bíblica que conta isso e que faz até vamos dizer, uma premonição do que virá, né? Que Jesus já falava. Então, não é por acaso que agora começou aí veio a notícia, né? Que vai parar. Vai dar uma trégua, que não sei o quê, porque a China entrou no meio, porque a China transporta um monte de coisas e tal, e vai entrar no meio, mas a China está do lado lá.
Estados Unidos está do lado de cá, né? Então, Estados Unidos estava perdendo. Você não vê a mídia falar isso dessa forma, assim, né? Tem alguns, mas não são aqueles que estão na boca do povo, aquela mídia que está na boca do povo falando. Mas os Estados Unidos estava com o cu na mão, sim. Tava e tá, né? Por quê? Porque perdeu muito. Os Estados Unidos perdeu muito. Eu tinha comentado num vídeo atrás aí que os Estados Unidos estava, o Donald Trump, já desde do primeiro mandato dele, eu vou mostrar para vocês, desde o primeiro mandato dele, eu tinha comentado já que ele estava querendo parar com esse negócio das pás eólicas, né? Primeiro porque esse negócio aí só atrapalha muito o meio ambiente, tralalá. Já fizemos live falando sobre isso. E essas fotovoltaicas, ela pode te ajudar muito, você em casa, você fizer algumas e tal, não sei o quê. Mas, falando globalmente para a indústria, esse negócio não tem como gerar tanta energia do quanto precisa. Você vê os data centers, por exemplo, precisa de muita energia. A gente já fez live falando sobre isso também. Eles estão recorrendo até para resfriar no mar os data centers, buscando os oceanos para resfriar. Isso aí vai trazer problema, porque aquece os oceanos, né? E eles vão jogar esse aquecimento dos data centers na conta de outras coisas, né? Do ser humano, que joga lixo, que não sei o quê, blá, blá, blá. E não é. Olha, é tanta mentira que a gente tem que ouvir, cara, sinceramente, é complicado. Mas, enfim, a maioria da população engole, não liga, não tá nem aí. Tem gente que tanto faz. Ah, mas o que que vai fazer? O que que vai fazer? Você vai saber só ai, o que que a gente vai fazer, o que que eu devo fazer com isso, na hora que a água bater na sua bunda ou bater aqui em você. Então, você tem que se preparar, porque tudo que eles fazem é para prejudicar a gente, cai em cima da gente. Quem está morrendo nas guerras somos nós, falando do modo geral, civis, né? E os soldadinhos que acham que é bonito ir lá, né? Morrer pelo seu país. Quem sofre são os parentes e amigos, tá lá. Quem vai se ferrar é você, porque tudo gira em torno do petróleo. Tudo gira em torno do petróleo. Tudo que as coisas que você veste, a maioria das coisas que você vê nas prateleiras para vender, até muitas de comida que vai usar ali para fazer as coisas, sabe? O petróleo, ele gira em torno de tudo isso. Então, por isso que me dá raiva. Eu aprendi que não se fala fóssil. Eles falam isso para colocar na sua cabeça aquela coisa que eles vinham falando há muito tempo atrás. Você vê que como vai mudando? Porque hoje já não está falando tanto assim. Por quê sobre isso? Porque é abiótico. Porque o petróleo é até motivo de tantas guerras, né? Poder, né? Petrodólar, tal, né? Então, você vê que o Iraque foi atacado por isso, porque ele queria sair do petrodólar. Você vê que hoje, lá no Estreito de Hormuz e tal, o Irã e outros, está girando o quê? Petro-ien. Hoje se fala em petro-ien. Então, os Estados Unidos está, ó, apertadinho. Está ficando apertadinho, por quê? Porque ele está indo com muita sede no pote. Ele estava indo com muita sede no pote. Ele deu muita asa para a China, ajudou a China a construir um império que agora eles, não que a China seja toda essa potência, tá? Porque a China tem as fraquezas lá que se logo desmorona também.
Mas assim, eles estão indo atrás e eles estão indo com inteligência. Os Estados Unidos não. Tá indo com muita sede, tá fazendo muita merda, tá fazendo conchavo com. Eu não sei qual que é, entendeu? Tem muitas teorias aí que o pessoal fala desse negócio de Epstein, que o Cenourinha tá acuado e outros aí e tal, por isso que eles foram atrás de Israel, porque não sei o quê. Pode ser, mas não acredito que seja isso, tá? Eu acredito que seja a ganância mesmo e o ego, entende? E aí, Israel já é aquela coisa maligna do Netanyahu, porque esse homem é um bandido, ele é um desgraçado, e ele vai. Você vê que eles deram trégua, mas o que acontece? Ele está atacando o Líbano. É Líbano? Acho que é. Ele está atacando ainda. E assim, você acha que a coisa vai acabar? Porque os países aliados ali, do Golfo Pérsico e tal, eles não vão deixar barato. Era para ter trégua. Porque agora o que se fala é assim, mas é, a trégua era entre os Estados Unidos e o Irã. O outro não tem nada a ver, então ele pode atacar lá. Peraí. Então eu posso, o Irã pode falar também, então eu posso atacar o outro também, que não tem nada a ver. Jogar mais bomba lá para detonar, porque tá assim também, né? Emirados Árabes, tá? Então pode também. Quer dizer, a coisa não é bem do jeito que a mídia está passando. Que a mídia está falando, a mídia nunca passa a coisa do jeito que é de verdade. Essa mídia tradicional aí, porca. Você vai encontrar em outras mídias, pequenas mídias, fuçando ali que você vai ver. Por quê? Porque esse pessoal aí é tudo corrupto, eles estão tudo junto, tudo nojento, tudo podre. E a gente tem que se preparar para o que possa vir. Por exemplo, para os próximos 5 anos aí, eu estou falando 5 anos, gente, pode ser muito antes, tá? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas eu estou falando, você tem que se preparar. Você tem que começar a pensar que isso aí não é um joguinho de brincadeira e que você pode faltar comida na sua mesa, pode ficar tudo mais caro, você pode perder o emprego. Alguém da sua família que ajuda muito pode perder o emprego e vai faltar. Pode acontecer um monte de coisa que você não sabe. É complicado. Então, presta atenção no que está acontecendo. São sinais que você deve prestar atenção e começar a se preparar. O Japão tá com umas coisas aí muito loucas. Eu não gosto dessa mulher, de jeito nenhum. Uma coisa que eu sempre pensava aqui, que eu tinha falado uma vez, eu vou falar de novo. Eu tinha a impressão, a grande impressão, que aquele o Abe, que faleceu lá, que foi assassinado, que ele, olha só o que eu vou falar, tá? Isso aqui pode parecer conspiração e tal, mas tô nem aí, foda-se, né? Mas é o que eu pensava e o que eu penso até hoje, que ele não foi assassinado por acaso, não, sabe? Que chegou lá do nada e foi. Eu não penso isso. Eu penso que aquilo ali foi uma coisa bem organizada, que até os japoneses, né, nem tchum, mas para mim foi. Sabe por quê? Porque aquele cara, ele tinha uma ambição tão doente, ele queria tanto tirar os Estados Unidos do cangote do Japão, e eu acho que aquele cara ele foi tirado assim de campo, ele foi rastelado, foi apagado. Eu tenho para mim. Ele e a mulher dele eram dois canalhas. A mulher dele ainda tá viva aí, né? Eu acho, né? Tá. Mas ela agora sumiu, né? Também, eu acho. Nunca mais procurando saber dessa pessoa. Mas eu acho que depois do que aconteceu, ela nem se atreve, creio eu.
Nem sei se ela está na política ou não, não está mais. Porque ela, assim, ela estava ali junto com o marido dela e tal, né? Mas ela também fazia coisas, né? E assim, e ele fazia, e ao mesmo tempo ele queria tomar rédea. Você sabe muito bem o que acontece quando as pessoas começam a sair da linha. Então, para mim, eu tenho até hoje esse cara aí que não foi o que eles falam, sabe? Inventaram um monte de negócio de igreja, não sei das quantas, que um cara meio louco lá que veio, não sei o quê. Ah, bicho, sinceramente, desculpa, tá? Mas os caras fazem essas coisas, eles mostram pra gente assim, na cara dura, porque o povo acredita em tudo que eles querem. E aí essa mulher entrou agora, o outro era um frouxo, essa mulher entrou, não, porque ela é a Margaret Thatcher, entrou com mão de ferro para comer na mão dos Estados Unidos. Porque agora vai ter 72 bilhões que eles vão investir, né? Que os Estados Unidos vai investir, não sei o quê. O Japão vai começar a fabricar armas letais, não sei o quê, para exportação. Os Estados Unidos perdeu muito nessa guerra aí, perdeu muito, levou chumbo grosso. E ó, o Irã estava se preparando para isso, ó. O Irã se prepara há muito tempo para esse momento. Estava se preparando há muito tempo. Então, assim, eles foram brincar e levaram chumbo. Israel, se não tomar cuidado, vai se ferrar grandão. E eu, ó, que se lasque, entendeu? Porque é mal. Agora o povo é que paga o pato. Aí falando assim, nossa, que maldade, mas peraí. Por que que esse povo não se ergue de uma vez contra isso aí? Tenta dar um basta nisso aí. Eles estão sendo oprimidos? Não sei, mas sabe, o que parece que a maioria lá tá de boa. Façam algo, se ergam, né? Usem a internet, que está aí para isso também. Tem muita gente nos Estados Unidos que já está querendo a cabeça, porque se de repente der ruim aí, o Netanyahu não vai ficar tanto tempo mais lá. Ele só está lá ainda, até hoje, porque ele está com essas coisas aí. Ai, de Hezbollah, ai, o outro lá que foi atacar, né? É tudo isso. Não, porque não pode, porque os terroristas estão invadindo, porque os terroristas estão fazendo, então a gente tem. E nunca acaba. E agora é isso aí, nunca acaba. E ele tá lá. O cara é um bandido, nunca sai. Os Estados Unidos está começando com muita gente agora querendo que o Cenourinha cai fora aí, hein? Vão querer dar cabo dele, tirar ele. Será que isso vai acontecer? Tomara. Mas até lá, o cara tá fazendo tudo que quer e assim, ele vem com as conversinhas e tal. Ah, tem muita gente falando que ele tá senil também, igual o outro. Será? Eu não acho. Acho que ele é ruim mesmo. Ele é ruim. E pior que tem muito brasileiro que gosta dele e que apoia ele, que apoia ele matar gente inocente, o caramba quatro, que acha que ele tá certo de ir no Irã e tal, não sei o quê, porque ele tá de novo com a mesma conversa. Vai matar, vai exterminar o país inteiro. Ele fala isso assim na boa, vai exterminar o país porque são terroristas. Sendo que o terrorista é ele. Eles é que são. Caralho! Meu, eu fico assim, cara, não é possível que a gente está vivendo nesse mundo hoje, 2026, o povo escuta isso e acha normal esse cara fazer tudo o que ele faz e chamar os outros de terrorista. A mesma coisa que o George Bush lá fez, que foi criado lá o terrorismo, tal, não sei o que, eles derrubaram as torres, criaram o terrorismo e começaram tudo, sabe? Fizeram um monte de coisa horrível.
Mataram tanta gente por ganância. Até hoje é a mesma coisa, a mesma história. E o povo continua acreditando nisso aí. Então, sabe, as pessoas, elas às vezes merecem o que elas têm. Sofrimento, dor e tal. Porque vamos arregaçar a manga e botar, então, seja a internet, ir para a rua lutar pelo que realmente merece, para pôr para fora essa gente podre. Será que vai funcionar? Não sei, mas o que a gente tem mais para fazer? Mas então abra a sua mente e veja realmente o que está acontecendo. Esses caras são bandidos, são marginais. Eles que são os terroristas. Eles usam o dinheiro que você paga, seus impostos, tudo. Muita parte desse dinheiro vai para essas podridão que eles fazem. O Japão também não é diferente disso. Vai ajudar a criar mais armamentos para essas porra aí, porque dá lucro, para vender. Essa mulher é nojenta, entendeu? O Japão tem uma dívida ordinária que o povo ajuda a pagar. Nunca vai ter fim isso aí. E assim, sabe, é muito, tudo muito podre. E fica lá em cima do muro e não sei o que e tal, não sei o que. Dá nojo tudo isso. E, no fim das contas, quem estava quietinho, a Rússia está quietinha lá, né? Fazendo. Que ele está errado? Não. Ele está defendendo o povo dele, está ajudando o pessoal lá. Se é para. Se fosse o meu país, eu também ia fazer isso. Eu não vou ficar na minha, entendeu? Agora, se começar a vir mais para cá, se começar a vir, né? Eles ainda têm laços, alianças, mas quando a coisa apertar, aí você vai ver. Aí você vai ver, entendeu? Vai chegar o momento. E esteja preparado para isso aí. Não fica achando que tudo é brincadeirinha, que nunca a água vai bater na sua bunda. O Brasil é um país que é fraco, só tem bandido, que só cria leis estúpidas, leis idiotas, né? Que fazem as pessoas virarem umas contra as outras, homens contra a mulherada. Hoje você vê o Brasil, que é um país de mulher que é cheio de puta, mulher que, ai, meus corpos, minhas regras, que faz um monte de coisa ordinária, putaria na internet e tá tudo bem. Mulher que só quer saber de homem que tem dinheiro, mulher cheia de querer ter direitos, mas dever lascou, né? Só quer direitos iguais até no trabalho, mas o que que elas sabem fazer? Então, assim, tá virando uma zona, para falar a verdade, né? E tem um monte de mulher concordando com isso. E a mulherada mesmo tá perdendo a rodo. Você vai ver isso daqui a pouco, né? Parece que não, mas tá. Mulher que mata e tá cheio de notícia aí, de mulher que mata, mulher que arrancou órgão genital, matou o cara e depois ela foi absolvida. Mulher que mata, depois vai chorando, ah, é porque tem os filhos para criar, então é absolvida. Matou porque teve ciúmes, ou porque o marido separou, estava com outra, ou isso aqui, sabe? Um monte de mulher doente que não devia estar solta na sociedade. E o que você vê são leis só contra os homens. Tem os homens que matam, sim, mas aí a gente não deve classificar como eles estão fazendo, como eu falei agora. Tem que ter lei para homicídio, né? E acabou. As leis que sempre tinham antes. Não interessa se você é homem ou se é mulher. Se você cometeu um crime, você vai responder por esse crime, pronto, e vamos investigar.
Hoje não. A mulher falou que, ai, que isso e aquilo, pronto. O cara já é preso, o cara é tirado da casa dele, o caramba, quatro. Daqui a pouco o homem nenhum vai querer comprar mais casa mesmo, porque ele é tirado da casa dele para a mulher ficar, para outro lá dentro, fazer o que bem quiser e tal, e, né? E às vezes o cara nem fez nada, então virou tudo um bostil, como muitos dizem aí. Tá virando um bostil, realmente. Por quê? Porque é isso que eles querem. É isso que eles querem fazer, transformar tudo nessa zona, para eles ficar se divertindo, as pessoas se guerrilhando aí, se debatendo e perdendo tudo que elas têm, né? Às vezes até a vida, enquanto eles ficam lá se divertindo e ficando cada vez mais rico e tal, e se divertindo com a ignorância e burrice do povo, né? Porque não tem escolas decentes, não tem hospital decente, não tem um judiciário decente, não tem político decente, não tem estrutura nenhuma, não tem advogados decentes. Eu falei do canal do Gideão Cerqueira, tem um vídeo dele lá no canal que ele mostra a juíza, os advogados do outro juiz, ela desclassificando o outro juiz, assim, não deixa o cara falar. Desembargador, eu acho, não deixa ele falar, as mulheres calando o cara para proteger uma mulher que estava se separando, o cara estava dando pensão para a criança, mas elas obrigando o cara a dar pensão para ela também. Ele já estava pagando pensão para a criança. Mas ele tem que pagar a pensão para ela também, porque ela, até ela se ajeitar, né? Arrumar um trabalho, não sei o quê, indefinido. Então, você acha que essa mulher recebendo três salários mínimos para ela e três para a criança, você acha que essa mulher vai arrumar um trabalho? E o cara colocando o ponto de vista dele, falando que estava certíssimo no que ele estava falando, elas não estavam deixando eu me falar. E estavam falando que misógino. Só faltava essa. Se tivesse essa lei aí, o cara ia ser expulso do lugar. Meu, o Brasil está num caminho tão errado. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Ai, ai. Bom. Eu sempre falo, né, que eu vou começar a fazer uns vídeos curtinhos e tal, mas ainda agora tá começando a esquentar um pouco, eu vou ter coragem de ficar aqui nessa salinha aqui, porque a gente estava falando de energia, tem que economizar, né? Então, mas é, eu volto. Mas assim, preste atenção nas coisas que estão acontecendo. É um monte de porcaria. E assim, cada vez mais a internet tá cheia de gente falando merda. Esse Daniel Lopes aí é mesmo um aí. Eu concordo com esse Rubão aí, tá? Só quer vender curso, tal de arca, lá não sei o quê, vai se fuder, entendeu? Um monte de merda. Tem outros aí, um monte de curso, merda, isso, aquilo. A Graça ensina muita coisa boa para você, para sua saúde. Sempre fez isso de graça. Ela nunca vendeu curso nenhum, tá? Tá aí no meu canal, na playlist da Graça, né? Você quer uma coisa boa? Tá ainda aí, ó, né? O YouTube ainda não tirou. Tá na playlist mesmo, voltando para a natureza. E é isso. Vamos aguardar o que vai acontecer. O Cenourinha se lascou por enquanto. Só que ainda tem chão, né? Ele também tem aliados, mas assim, ele achou que ia ser uma brincadeirinha e não foi. E Israel tá brincando, né? Eu, sinceramente, o que acontecer com Israel, para mim, ó, por quê? Porque é ruim, é mal. Estados Unidos também. Só que Israel não tem a força que os Estados Unidos têm.
E tem as proteção do MINDE lá que não está dando conta do tanto de que a gente viu aí, que não é tudo isso. Não é tudo isso. E assim, será que os Estados Unidos vai ter culhão de aguentar se o Israel ficar cutucando muita onça com vara curta? Vamos ver, né? Vamos ver. É assim, uma hora essa coisa vai estourar. Então, o que você tem que fazer é se preparar e ficar esperto. Até mais.